Neste vídeo, então, nós vamos ver, né, a parte de sistemas isolados, né? Ou seja, em sistemas conservativos, certo? Bom, dando continuidade, então, à parte de impulso e quantidade de movimento, né? Nós temos que entender que um sistema isolado, então, é um conjunto de corpos ou de pontos materiais que constituem um sistema no qual podem agir forças internas e forças externas, tá? No caso das forças externas, né, o somatório das forças externas é igual a zero, certo? Num sistema isolado, ou seja, se eu estou num sistema conservativo, sem ação de forças dissipativas, o somatório dessas forças, ou seja, a força resultante, vai ser igual a zero. Então, esse somatório que aparece aqui é a mesma coisa do que força resultante. Então, o somatório das forças resultantes vai ser igual a zero, certo? Ou o que isso significa? Que se esse meu sistema é isolado, a quantidade de movimento do sistema também, né, uma decorrência de estarmos estudando sistemas isolados, é de que a quantidade de movimento do sistema se mantenha constante, certo? E isso, então, me dá o que a gente chama de princípio da conservação da quantidade de movimento, tá? Então, o que ele diz? Para um sistema isolado de forças externas, a quantidade de movimento se conserva. Se a quantidade de movimento se conserva, significa que a variação da quantidade de movimento vai ser igual a zero, tá? Isso implica no quê? Variação da quantidade de movimento é a quantidade de movimento final menos a inicial. Ou seja, a quantidade de movimento final tem que ser igual à inicial para o sistema se conservar, certo? Bom, para um sistema de N partículas ou mais do que um corpo, o que a gente tem que fazer? A gente soma todas as contribuições, considerando o caso de duas partículas que eu vou nomear aqui como sendo A e B, como que faria a quantidade de movimento final igual à inicial? Então, quantidade de movimento final igual à inicial vai ser dado por quem? A massa do corpo A, da partícula A, vezes a velocidade final do corpo A, mais a massa de B, vezes a velocidade final de B. Ou seja, nós somamos todas as quantidades de movimentos. Nós temos dois corpos. Aqui é a quantidade de movimento de A mais a quantidade de movimento de B após uma colisão, por exemplo, tá? Tudo isso vai ser igual a quem? A massa de A vezes a velocidade inicial de A mais a massa de B vezes a velocidade inicial de B. Ou seja, a quantidade de movimento de A, olha só, a quantidade de movimento de A antes, o final, é igual à inicial. Só que, como eu tenho mais do que um corpo, eu tenho que somar todas as contribuições. O que o corpo B contribui? A massa de B vezes a velocidade final de B, que vai também aparecer do outro lado como sendo a massa de B vezes a velocidade inicial de B. Porém, pode acontecer de uma dessas velocidades serem zero, tá? Mas daí depois você vai analisar. Se eu tivesse três partículas A, B e C, eu teria que somar o final de C e o inicial de C aqui nessa equação, certo? Agora vamos ver um sistema, a aplicação disso em um exemplo. Então, um exemplo, né, de aplicação do princípio da conservação da quantidade de movimento. Na figura está representado um sistema inicialmente em repouso, constituído por dois blocos, que estão aqui, ó, o bloco A e o bloco B, ligados por um fio e uma mola entre eles. Então, observem aqui, ó, nós temos uma mola
e aqui nós temos um fio que mantém essa mola dessa forma. Cortando-se o fio, então o fio é esse preto. A mola empurra os blocos que entram em movimento. Despreze os atritos, ou seja, considere o sistema isolado. Se o bloco A adquire velocidade de 2 metros por segundo, determine a velocidade adquirida pelo bloco B, né, e a energia armazenada na mola. Vamos por partes. Vamos iniciar com a letra A. Nós queremos calcular a velocidade adquirida pelo bloco. O que nós vamos fazer? Nós vamos utilizar o princípio da conservação da quantidade de movimento, ou seja, a variação da quantidade de movimento tem que ser igual a zero, tá? Então, a quantidade de movimento final tem que ser igual à inicial. Vamos olhar. Do que depende a quantidade de movimento? Massa vezes velocidade. Inicialmente, nós temos o bloco A, o bloco B, interligados por uma mola e um fio. Qual é a quantidade de movimento do sistema aqui, antes de cortar o sistema inicial? A quantidade de movimento vai ser zero. Por que vai ser zero? Porque não tem velocidade, tá? Bom, então, quantidade de movimento inicial vai ser zero. Mas o que vai ser a quantidade de movimento final? Olha só, vai ser, quando eu corto esse fio, o que acontece? Esse corpo B vem para cá, né? E esse corpo A vem para cá. Então, o que nós vamos ter? Nós vamos ter o movimento tanto de A quanto de B. As massas nós temos aqui na representação. Então, a quantidade de movimento final vai ser a quantidade de movimento de A mais a quantidade de movimento de B, né? Após eu cortar o fio. Então, a massa de A é 3. A velocidade final de A, ele me dá aqui, ó, e é de 2 metros por segundo. A massa de B eu tenho aqui, que é 1, e eu quero a velocidade de B. Vamos substituir isso, né? Claro que para facilitar, o que eu fiz? Eu igualei. Eu disse que a massa de A vezes a velocidade final de A é igual a menos a massa de B vezes a velocidade final de B. Vamos para cá. Ó, massa de A, 3, velocidade 2, massa de B, 1 e velocidade final é o que eu quero descobrir. Então, o que eu vou ter? Ó, menos a velocidade final de B é igual a 6, ou seja, velocidade final de B é igual a menos 6. Observe o que nós temos aqui. O bloco A tem uma velocidade de 2 metros por segundo. O bloco B, menos 6 metros por segundo. Por que menos 6? Por que aparece ser menos? Porque o bloco A vai nessa direção aqui e o bloco B vai nessa direção aqui. Ou seja, as duas direções são horizontais, porém o bloco A vai para a esquerda e o bloco B vem para a direita. Então, como eles estão em sentidos opostos, é por isso que vai aparecer o sinalzinho de menos aqui, certo? Entendido? Vamos agora para a letra B. Então, o que diz a letra B? Eu quero saber qual é a energia armazenada na mola. O que nós vamos fazer? Nós vamos voltar para o princípio da conservação da energia mecânica, né? E vamos calcular. Energia mecânica inicial é igual a energia mecânica final. Vamos lá. Energia mecânica inicial vai ser a energia cinética inicial mais a energia potencial elástica inicial. Tem que ser igual à energia mecânica final, que é a energia cinética final mais a energia potencial elástica final. O que nós sabemos? Primeiro, energia cinética inicial não existe porque o meu sistema inicialmente está em repouso, certo? O que nós também sabemos? Que no momento em que nós cortar aqui, nós não vamos ter mais a energia potencial elástica final. Por quê? Porque só existe energia potencial elástica quando a gente tiver aqui uma elongação da mola, ou seja, uma deformação. Nesse caso, esse fio aqui está comprimindo a mola. Só que quando eu cortar isso, essa compressão não vai mais existir. Então, por isso que a energia potencial elástica final é igual a zero. Então, o que nós vamos ter?
tá? A energia potencial elástica inicial, né, vai ser igual à energia cinética final. Só que a energia cinética final vai ser a soma da energia cinética do bloco A mais a energia cinética do bloco B. Porque são duas partículas que a gente está estudando aqui, certo? Olha só, a nossa equação, elas se reduzem energia potencial elástica inicial igual a energia cinética. Mas quem é a energia cinética do nosso sistema? Vai ser a energia cinética do bloco A, após o rompimento do fio, e a energia cinética do bloco B, após o rompimento do fio. Observem que aqui, né, a velocidade ela é ao quadrado, então esse menos passa a ser, né, positivo, né? Claro que eu vou substituir aqui no B. Por que que a gente tem aqui um mais e a gente não tem um menos? Vocês poderiam me perguntar. Porque aqui nós estamos somando a contribuição tanto do bloco A quanto a do bloco B, certo? Vamos agora substituir os valores. O que nós temos? A massa de A é 3, a velocidade de A é 2 ao quadrado sobre 2, mais a massa de B, que é 1, vezes a velocidade final de B, que é menos 6 ao quadrado, dividido por 2. O que nós vamos ter? Ó, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 3, 12. Então, 12 dividido por 2. Aqui, menos 6 ao quadrado, menos com menos, mais. 6 vezes 6, 36. 36 vezes 1, 36 dividido por 2. Então, nós vamos ter que a energia potencial inicial vai ser 6 mais 18, ou seja, a energia potencial elástica inicial vai ser de 24 joules. Então, observem que nesse exemplo que é simples, nós estamos fazendo o quê? Nós estamos aplicando o princípio da conservação da quantidade de movimento e o princípio da conservação da energia mecânica.